1 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7, já está aí também na sua tela, mas se você também tiver uma Bíblia próxima, sempre bom para você fazer as suas anotações, acompanhar a nossa exposição. 1 Pedro 3, de 1 a 7, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vejamos o nosso vídeo de abertura da nossa série de sermões e logo em seguida oraremos. Ore comigo. Bondoso Deus, carecemos de Ti, Deus, da Tua instrumentalidade, iluminação. Ó Deus, precisamos que o Teu Santo Espírito venha e fale conosco, Pai. E use para isso, Deus, e que a Tua palavra seja aqui, Deus, aberta, exposta, lida e trazida, Deus, para as nossas vidas, aos nossos corações, de forma que ela não retorne vazia, mas que ela frutifique e que ela não se retenha tão somente a nós, mas que possamos propagá-la para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Selecionei uma foto, uma fotografia, vamos ver se os nossos irmãos, por gentileza, colocarem aí da nossa cabine, uma fotografia muito interessante, que nós selecionamos. Vamos ver se a gente consegue pedir um tempinho, sem problema. A nossa fotografia é uma fotografia muito específica de um contexto, de uma situação. Vamos ver se nós conseguimos. Vamos aguardar só mais um instantinho, que de alguma maneira essas coisas às vezes acontecem. Fugiu ali da nossa cabine. Queridos, sem problema, eu vou... alguma coisa está ocorrendo ali, não tem problema, eu vou seguindo aqui, que eu queria falar... Conseguiu, querido? Opa, bênção. Vamos ver a nossa fotografia aí. Que bom, queridos. Nessa foto, ela retrata uma família cozinhando junto. Enquanto aí o pai está ali no fogão, a mãe está com o filho à mesa, preparando alguma coisa que logo também será levada ao fogo. E eu quero que você repare também na expressão ali do rosto do menino. Parece estar bem feliz, animado com aquela oportunidade de participar com a mãe e o pai daquele preparo, daquela refeição. E a impressão que nós temos é até de um sorriso recíproco ali da mãe ao filho. Afinal, quem de nós se manteria sério com esse sorriso tão espontâneo desse menino? Pode retornar para mim, obrigado. Muitas famílias, queridos, nessa pandemia foram desafiadas a fazer assim como essa família nessa foto. Reunir-se para agora em casa cozinhar e ter aí um momento juntos.
Momentos que por vezes nunca tiveram ou que há muito não se tinha. E ao olharmos para a palavra de Deus, não é por acaso que temos textos como esse que nós lemos. Textos que falam acerca da família, mostrando a importância que o Senhor dá a essa instituição. E aqui então nesse capítulo 3, Pedro agora aborda as chamadas implicações da salvação na área da família e mais especificamente na questão do casamento, as responsabilidades da esposa e do marido. O casamento, como nós sabemos, é um tipo de relação que sim, exige trabalho, exige empenho, exige dedicação. E quando um dos cônjuges não é cristão, as coisas tornam-se ainda mais difíceis. E nessa seção de sua carta, Pedro agora então se dirige àquelas esposas cristãs cujos maridos não eram convertidos, mostrando a elas então como ganhar os seus cônjuges para Cristo. E em seguida, ele faz então orientações importantes aos maridos. No verso 1, nós observamos aí um advérbio, igualmente. Isso nos remonta a uma discussão anterior do texto que lemos. Mulheres, sede vós igualmente, diz o nosso texto. Pedro falou acerca da relação do crente e das autoridades, depois tratou sobre a questão do servo e do seu patrão, e agora então ele fala sobre a mulher e o marido. Mas o que chama a atenção é o que nós observamos ali nesse capítulo 2, dos versos 21 a 25, quando agora ele fala sobre o exemplo de Cristo, para então endossar o seu ponto, afirmando que assim como Jesus foi submisso e obediente à vontade de Deus, também a esposa e o marido devem seguir o seu exemplo. E sabemos, queridos, que boa parte do nosso aprendizado ao longo da vida se dá justamente através da imitação. E claro, quanto melhor for esse exemplo, melhor será o desenvolvimento daquela criança. Essas pessoas tornam-se como que exemplos de vida para nós, nos influenciando, quem sabe, para o resto das nossas vidas. Se um casal, uma família cristã, busca imitar não a Cristo, mas ao mundo, seguindo os seus padrões, fatalmente o seu lar terá graves problemas. Agora, se a imitação for a Jesus Cristo, em sua submissão, a sua obediência e até mesmo em seu desejo de servir ao próximo, sem dúvidas que o lar então caminhará por um bom caminho. Não necessariamente um caminho onde não hajam lutas, desafios e todo tipo de tentação, mas o fardo torna-se leve, pois Cristo caminha ao lado a lado com essa casa. Warren Wiersbe, um comentarista, ele afirma que a melhor coisa que um marido cristão pode fazer é seguir o exemplo de Jesus Cristo. Em Cristo, encontramos a combinação maravilhosa entre força e ternura, justamente o que é necessário para ser um bom marido. Mas ninguém, queridos, pode seguir o exemplo de Cristo sem que antes o conheça como seu único e suficiente Salvador, para então sujeitar-se a Ele como seu Senhor. Igualmente, como afirma Pedro aqui nesse verso 1, nos sujeitemos, nos submetamos ao senhorio de Cristo sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Esposa e marido juntos precisam orar, buscar ao Senhor, fortalecendo ali a fé um do outro. E além do exemplo de Cristo, nosso texto também nos mostra, dos versos 1 a 6, de forma clara, a questão da submissão. E veja, em lugar nenhum aqui, Pedro afirma que a mulher ela é inferior ao seu esposo, muito pelo contrário, ele enfatiza o papel que cada um deve então ali cumprir. É nítido que Pedro tem mais a dizer aqui nesse texto às mulheres, e nós veremos o porquê disso. Na metade do século I,
era esperado que uma mulher tivesse a mesma religião que seu marido. Se o marido adotasse a fé cristã, sua esposa também teria de adotar. Agora, se fosse a esposa quem de fato se tornou cristã, seu marido a consideraria infiel a ele e também à sua religião. Isso causaria, sem dúvida nenhuma, tensões ali dentro do lar. E assim, então, Pedro aconselha as esposas a se submeterem aos seus maridos por causa do seu compromisso com o próprio cristianismo. Pedro sabia muito bem qual era a situação da mulher cristã quando o marido se recusava a ouvir o Evangelho. Com isso agora, ele dá 3 motivos pelos quais então uma esposa cristã deve ser submissa ao marido, mesmo quando ele ainda não é crente. O primeiro motivo é que a submissão é uma obrigação. Verso 1: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Deus ordenou que assim fosse, para que um casamento de fato seja feliz, um tempo realizador. E veja como falamos, não é uma sujeição ligada à inferioridade, porque o próprio apóstolo Pedro nos alerta, aqui nesse texto, mas lá no verso de número 7, que maridos e esposas são juntamente herdeiros. Homem e mulher foram feitos imagem e semelhança de Deus. Gálatas 3:28 nos diz assim: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A submissão, queridos, tem sim a ver com ordem, com autoridade, não ao valor de cada um. Efésios 5:21 deixa claro que tanto o marido quanto a esposa devem, em primeiro lugar, estar sujeitos a Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, no temor de Cristo. Maridos e esposas, então, queridos, eles são parceiros, não rivais. Mas 2 Coríntios 6, 14 a 18, vai nos mostrar agora a real dificuldade de um crente casar-se com um não crente. Veja o texto, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E em segundo lugar, queridos, a submissão, ela é uma oportunidade. Versos 1 e 2, diz o nosso texto: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A oportunidade, queridos, é justamente essa, de se ganhar aquele marido incrédulo para Cristo. A submissão não é só ordenada, mas aqui ela é utilizada sim como uma influência positiva na vida espiritual do lar. E veja, o texto nos fala inclusive do marido ser ganho sem palavra alguma. Um comentarista, Simon Kistemaker, ele afirma que Deus chama a esposa cristã a mostrar amor obediente ao seu marido descrente, de modo que ele possa ver nela um retrato do amor de Cristo pela igreja. Além disso, guiada pela palavra de Deus, ela deve demonstrar ao marido pureza moral exemplar. Ou seja, não adianta a esposa
o tempo todo falar da verdade do Evangelho em casa, se a sua vida não condiz com aquilo que ela prega. Ao mesmo tempo que deseja que seu marido torne-se crente, é a primeira, por exemplo, a abrir a boca para falar mal dos irmãos, falar mal da liderança, falar mal de quem quer que seja. Esse tipo de conduta, muito própria também do nosso tempo, só faz com que não só maridos, mas também os próprios filhos sintam que a igreja é o lugar, por exemplo, de gente hipócrita, egoísta, falsos. Famílias que por vezes estão ali à mesa e ao invés de conversarem daquilo que transmita a graça, optam por falar mal dos outros. Muito cuidado, queridos, com esse tipo de atitude. A esposa cristã ganhará seu marido por meio da sua conduta, por meio do seu caráter. Por meio de atitudes de submissão, compreensão, amor, bondade, paciência. E essas qualidades, queridos, não são meras palavras aí aleatórias, mas compõem o chamado fruto do Espírito. É da vontade de Deus que eu e você nos sujeitemos a Cristo, refletindo assim o seu precioso caráter. A igreja cristã possui aí em sua história algumas mulheres que foram usadas dessa forma. Um exemplo é o de Mônica, mãe de Agostinho. Deus usou o seu testemunho, as orações, para levar tanto o marido quanto o próprio filho a Cristo. E aí, em suas confissões, Agostinho escreve, referindo-se à sua mãe: ela o serviu como seu senhor e dedicou-se com diligência a ganhá-lo para ti, falando de ti para ele através de seu comportamento, por meio do qual tu a ornaste, tornando-a reverentemente amável para com seu marido. E a terceira orientação de Pedro às esposas aqui, queridos, está então dos versos 3 a 6. A submissão, ela é um adorno, um ornamento. Veja o nosso texto. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Essa palavra, queridos, aí do grego para adorno, é a palavra cosmos, que dá origem, por exemplo, à palavra cosmético. Pedro aqui adverte a esposa cristã a não dedicar toda a sua atenção aos adereços exteriores, mas sim ao caráter interior. Calvino afirma: então Pedro não tinha a intenção de condenar toda sorte de ornamento, mas o mal da vaidade, ao qual as mulheres se sujeitam. É preciso levar em conta duas coisas sobre o vestuário: utilidade e decência. E o que a decência requer é moderação e prudência. É claro que isso, então, queridos, não quer dizer que a esposa não deva se cuidar, mas deve sim estar sempre atenta se a razão das suas preocupações está excessivamente nos adornos, na vestimenta, na vaidade. Todo marido, sem dúvida, quer uma esposa bonita, arrumada, mas essa beleza deve vir em primeiro do coração, não de uma loja, não de uma vitrine. Pedro encerra essa parte dando o exemplo de Sara, a esposa piedosa e submissa. E o seu comentário, é claro, ele faz eco lá ao que Gênesis 18 nos mostra. A esposa cristã que se sujeita a Cristo e, praticando o bem e não temendo perturbação alguma, ela então agora tem a certeza que Deus a guardará. O comentarista Kistemacher, ele afirma:
as mulheres cristãs devem depositar sua confiança em Deus e assim enfrentar as dificuldades e o medo com segurança e calma. E então chegamos à orientação de Pedro aos maridos, verso de número 7 desse capítulo 3. Diz o nosso texto: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ao escrever então aqui aos maridos, Pedro nos lembra de pelo menos 4 áreas de responsabilidade no relacionamento conjugal. 4 áreas. A primeira área é do aspecto físico, diz o nosso texto: vivei a vida comum do lar. É parte, sem dúvida nenhuma, do casamento, o relacionamento físico. Efésios 5,31 afirma: e se tornarão os dois uma só carne. O marido precisa cumprir os seus deveres conjugais e amar a sua esposa. E para isso, é claro, precisa reservar tempo para até mesmo ficar em casa com ela. Nesses tempos em que estamos, na pandemia, nós já estamos mais próximos aí fisicamente das pessoas que são aí do nosso convívio familiar. Mas mesmo assim, corre-se o risco de, mesmo próximos fisicamente, estarmos distantes. Cada um em um celular, em uma tela, seja ali televisão, no computador, com seus trabalhos ou mesmo no lazer, e cada um ali vai vivendo a sua vida separado um do outro. Depois que os filhos crescem, muitos são os casais que se sentem sozinhos, mesmo ainda morando sob o mesmo teto, simplesmente por não haver diálogo, não haver troca entre si. Vida comum do lar diz respeito também à necessidade do marido de também prover as necessidades físicas e materiais do lar. Sem dúvida que não há problema algum, queridos, da esposa ter o seu emprego, dela ter sem dúvida a sua carreira, mas 1 Timóteo 5,8 é claro quando afirma: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Marido, volte o seu olhar para a casa, para o seu lar. Além disso, a segunda orientação de Pedro aos maridos diz respeito ao aspecto intelectual, diz o nosso texto, com discernimento. É muito importante que ambos se conheçam. O marido cristão, ele precisa conhecer, por exemplo, os medos, as dúvidas, os sentimentos da sua esposa. Precisa como que ouvir com o coração, se comunicando com ela de maneira correta. O lar deve ser, queridos, esse lugar que traz a ela segurança, de maneira que, mesmo que ocorram algumas discordâncias, ainda assim a felicidade permanece ali. Efésios 4,15 nos orienta a falarmos a verdade em amor. Essa é a solução para grande parte dos problemas de comunicação. Como o marido pode demonstrar consideração por sua esposa se não entende as suas necessidades, se não entende ou mesmo não conhece os seus problemas? Um sinal claro de alerta, de falta de comunicação, é quando um dos dois diz para o outro: eu não fazia ideia que você se sentia assim. Warren Wiersbe afirma que quando um dos cônjuges tem medo de se abrir e de ser franco sobre alguma questão, começa a construir muros em lugar de pontes. O terceiro aspecto trabalhado por Pedro aqui, para com os maridos, é o aspecto emocional, tendo consideração para com a vossa mulher, diz o nosso texto. O marido precisa tratar a esposa com todo o cavalheirismo, zelo, cuidado, consideração.
Pedro aqui não afirma que a mulher seja a parte mais frágil em termos mentais, morais ou até mesmo espirituais, mas sim, e sem dúvida, em termos físicos. O homem, normalmente, é a parte, fisicamente falando, mais forte do casal. E mesmo assim, o homem precisa tratar a esposa com toda delicadeza, entendendo que essa relação, de forma clara, reflete a relação de Cristo e a sua igreja. O mesmo amor, a mesma ternura com que Cristo nos trata, assim também deve o marido tratar a sua esposa. Muitos são aqueles, queridos, que no período ali de namoro até conseguem tratar bem a sua até então namorada, mas o tempo vai passando e esquecem-se de agora serem gentis e atenciosos com ela. Deixam de valorizar a esposa que o próprio Senhor lhes deu, esquecendo que a felicidade do lar também passa pela consideração um do outro. Mágoas, queridos, são sentimentos que podem aí, quem sabe, perdurar por muito tempo e são muito perigosos. Maridos e esposas precisam sim ser honestos uns com os outros, buscando perdão e cura para os seus relacionamentos quebrados. Ter consideração pela esposa não é, e sem dúvida nenhuma, concordar com tudo o que ela disser. O marido pode sim discordar, mas ainda assim respeitando-a, amando-a. O marido sensível às necessidades da sua esposa não apenas a faz feliz, mas também se desenvolve pessoalmente, dando até mesmo aos filhos a oportunidade de crescerem em um lar que honra a Deus. E o quarto aspecto, trazido aqui por Pedro, é o aspecto espiritual. Para que não se interrompam, diz o nosso texto, as vossas, o quê? Orações. Pedro aqui parte do pressuposto de que maridos e esposas oram juntos. E se você acha, querido, que o seu lar é um lar feliz, experimente acrescentar a prática da oração. Na verdade, muitas vezes, a prática da oração ela pode servir como que um termômetro para a própria relação. Quando algo não vai bem, fatalmente, acaba refletindo no tempo de oração ali daquela família. Marido e esposa precisam do seu tempo particular de oração, mas também precisam de um tempo juntos em oração. A oração e a palavra de Deus, queridos, são elementos necessários, elementos básicos para a felicidade e para a santidade no lar. O texto nos afirma, no verso 7, que maridos e esposas, como já falamos, são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Se a esposa demonstrar submissão, o marido tiver consideração e ambos se sujeitarem a Cristo, seguindo o seu exemplo, certamente o casamento proporcionará uma experiência enriquecedora para toda aquela família. Retornando àquela fotografia que nós mostramos, eu não sei se temos ela aí novamente, nossos irmãos da cabine, retornando àquela fotografia que mostramos há pouco. Essa fotografia, queridos, venceu nessa semana que passou um importante prêmio ligado às fotografias de comida. Uma família ali em plena pandemia, cozinhando de forma alegre e descontraída de uma cidadezinha lá da China. O nome dessa fotografia é Taste, que seria do inglês gosto ou sabor. E apesar de ser aí um prêmio sobre comida, a fotografia vencedora fala menos de comida e mais do momento. Pode voltar para mim, por gentileza? Mal nós não conseguimos ver de fato o que está sendo feito ali nessa fotografia. Mas é sobre isso. Não importa a comida. O que importa é o momento, o prazer, a alegria. Que vivamos, queridos, uma vida em família, de submissão a Cristo. E que o Senhor nos ajude como maridos, esposas,
filhos, famílias, a ter sempre a palavra de Deus como primazia em nossos lares e a oração como esse bom termômetro para as nossas relações. Vamos orar, queridos? Eu quero nesse tempo orar por você, pela sua casa, pelo seu relacionamento conjugal, pela sua família. Deus sabe o que tem passado aí, dia após dia, na sua rotina. Deus sabe bem tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que você tem enfrentado, as lutas. Você, esposa, que tem aí, quem sabe, esse marido não crente. Que maravilha saber que a palavra do Senhor também te contempla. Ore pelo seu marido, ore pela sua família. E você também, marido, cristão. Que privilégio também saber disso, que temos essa palavra. E nós, como maridos, como pastores das nossas casas, devemos sim colocá-la no seu devido lugar, no centro, como primazia também nos nossos lares. Oremos. Pai querido, nós te louvamos pela maravilha que é sabermos que somos alvo da tua graça, do teu cuidado, do teu amor. E parte disso, Deus, é vermos um texto como esse, tão específico, que fala a fundo a todos nós, na nossa rotina, no nosso dia a dia, que vem e, por vezes, nos mostra os nossos pecados, as nossas falhas, mas como isso é bom, Deus, porque uma vez entendendo que somos assim, dessa maneira, falhos, percebemos como carecemos de Ti, como precisamos, Deus, do Senhor a nos encher, a nos preencher, a viver efetivamente no seio familiar de cada um de nós. Ó Senhor, continues, Deus, a guardar, a proteger a cada irmão e irmã, cada um que nos acompanha e que tem trazido ao Senhor as suas dificuldades, problemas, circunstâncias, que o Senhor sabe bem. E nos ajude, Deus, a que sejamos famílias, uma igreja, Deus, que cada vez, continuamente, te busca, te exalta, te louva, na beleza da tua santidade, Deus. Nós choramos assim em nome de Jesus. Amém.